Torre de Pisa é um monumento histórico que está localizado na cidade de Pisa, na Itália. Foi construída na Idade Média com o intuito de abrigar o sino da Catedral de Pisa. Foi feita em mármore branco e construída em estilo românico, e um pedaço em gótico. A torre demorou quase 200 anos para ser concluída, onde foi iniciada em 1173 e terminada entre 1350 e 1373. É isso porque a construção foi interrompida algumas vezes por conta de guerras e logo a construção ficou parada por um bom tempo. Em 1173 começou-se a construção do primeiro andar e em 1178 começou-se também a construção do terceiro andar. E foi a partir daí que a torre começou a se inclinar por conta da fundação rasa, com um tamanho de 3 metros mais ou menos, e por conta de estar sobre um solo fraco e instável. A construção ficou paralisada por um século, mais ou menos, por conta das batalhas dos pisanos com a Genova, Lucca e Florença. Em 1272, a construção foi iniciada novamente por Giovanni di Simone e em 1284 foi interrompida de novo quando os pisanos foram derrotados pelos genoveses na Batalha de Meloria. Tentando reduzir a inclinação, os engenheiros construíram andares com um lado mais alto que o outro, mas isso só fez a torre se inclinar para outra direção. O sétimo andar foi concluído em 1319 e a sinocâmara acabou sendo adicionada em meados de 1372, planejada por Andrea Pisano. A torre continuou inclinando cerca de 1,2 milímetros a cada ano e atualmente apresenta a inclinação de 3,9 graus. O monumento passou por pelo menos 4 grandes terremotos, sem sofrer danos, mas, ao contrário de muitos outros edifícios modernos da área onde está, ela segue em pé. Uma equipe de 16 engenheiros da Universidade Roma III realizou uma pesquisa sobre o assunto, e como diz o professor Camilo Nucci, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma, o solo macio, que é a fraqueza da Torre de Pisa e que a faz inclinar-se, é também a sua força, porque este solo macio age como um amortecedor, impedindo que ela sinta movimentos horizontais e, portanto, a Torre de Pisa sobrevive a terremotos mesmo violentos. O estudo conclui que a considerável altura e rigidez da torre, combinada com a maciez do solo da fundação, faz com que as características vibracionais da estrutura sejam substancialmente modificadas, de tal maneira que a torre não responde a movimentos sísmicos. Essa tem sido a chave para a sua sobrevivência. A combinação faz com que a Torre de Pisa tenha uma interação solo-estrutura única no mundo. Os problemas da fundação. Existem 2 grandes motivos responsáveis pela inclinação e problemas ocorridos na Torre de Pisa. A torre, que possui uma altura equivalente a um prédio de 20 andares, possui uma fundação de sapata rasa, que fica assentada a menos de 3 metros de profundidade. As sapatas são um tipo de fundação rasa, muito utilizada até os dias de hoje, sendo feita de concreto armado e geralmente com um formato de trapézio. Essa fundação possui capacidade de carga baixa ou média e é indicada para áreas de solo estável e de resistência alta em suas camadas superficiais. E apesar de serem uma fundação muito confiável, se aplicada corretamente, é claro, esse não foi o caso da Torre de Pisa. Possui um peso muito grande e fica localizada sobre um solo extremamente fraco nas camadas superiores, em que seria muito mais indicada uma fundação profunda, e deste modo a escolha ruim da fundação seria o primeiro grande motivo, e esse solo argiloso fraco mencionado é justamente a segunda razão da inclinação, como veremos a seguir. Há uma camada muito extensa de 40 metros de solo argiloso na superfície, que possui baixa resistência, claro. Esse solo, no final da primeira etapa da construção, durante o período de quase um século que a obra ficou parada antes de ter continuidade, deixou de ser um solo pré-adensado e tornou-se um solo normalmente adensado. Esse processo, de forma resumida, se baseia no princípio de que a argila possui uma memória de carregamento, de modo que quando a carga aplicada é superior a qualquer carregamento aplicado em toda a história do solo, ele tende a adensar, que consiste em se deformar de modo que os espaços vazios do solo diminuam. Foi a ocorrência do adensamento que possibilitou a Torre de Pisa a ficar inclinada e fixa, sem que a mesma sofresse uma ruptura ou desmoronasse.
A ideia de endireitar a Torre de Pisa não é novidade. Há referências citando que Mussolini tentou endireitá-la em seu governo fascista, mas sem muito sucesso. O plano era cavar buracos ao redor da torre e injetar concreto para firmar o subsolo. Não só deu errado, como fez com que a inclinação aumentasse um pouco. Em 7 de janeiro de 1990, devido à evidente inclinação, o governo italiano fechou a torre para o público por questões de segurança pública e contratou diversos engenheiros e arquitetos para diminuir a inclinação da torre, visando a segurança, mas sem que afetasse a atração turística. Afinal, se a torre fosse 100% ereta, ela seria só mais uma, dentre várias. Para estabilizar a torre enquanto em ato, cabos de aço foram presos no topo, e o sino abrigado foi removido para não sobrecarregar. Após 7 anos de estudos, finalmente começava a reforma da torre. Tirantes de aço e blocos de chumbo foram instalados sobre a fundação e cimento foi injetado na base ao redor da torre, visando uma estabilidade maior na estrutura. A obra durou cerca de 4 anos, fazendo com que 50 centímetros fossem recuperados e que a inclinação voltasse a ser como era 2 séculos atrás. E finalmente, em 15 de agosto de 2001, as portas da Torre de Pisa eram abertas ao público novamente. O custo aproximado da reforma foi de 40 milhões e a estimativa é que ela permaneça estável por mais 300 anos. Hoje em dia a torre é aberta ao público e sua inclinação é de 4 graus.